Evangelho, terceiro domingo do tempo da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção desse santuário e tu o levantarás em 3 dias. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da terceira semana do tempo da Quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, damos início à segunda parte do nosso itinerário quaresmal. E é preciso reconhecer, durante essas primeiras 2 semanas, nosso Senhor, por meio da sua palavra, ao longo de cada meditação cotidiana, tem nos enriquecido com inúmeras graças. Toda a primeira semana foi uma grande coleta de sinais que poderiam nos acompanhar durante esse itinerário quaresmal. Mas a segunda semana, de uma maneira especial, o Senhor nos enriqueceu com o testemunho da sua misericórdia, ao ponto de ontem meditarmos de maneira tão significativa sobre a parábola do filho pródigo e tivemos a chance de ouvir mais uma vez que somos chamados por Deus a deixar impresso no coração do outro um testemunho de amor. Bendito seja o teu santo nome, Senhor, por isso. Bendito seja o teu santo nome por esse chamado que nos destes e a graça com a qual nos revestistes para que possamos cumprir essa obra de amor. E hoje, na abertura dessa terceira semana, acabamos de ouvir o Evangelho de São João, no seu 2º capítulo. Estamos bem pertinho das bodas de Caná, mas é a primeira Páscoa que o Senhor passa com seus apóstolos. E logo na primeira celebração da Páscoa, junto com os apóstolos, indo ao templo de Jerusalém, Jesus cumpre esse ato profético, que é um testemunho não apenas de que a Deus se deve adorar no silêncio e na oração, não é um simples protesto de Jesus contra a forma como era celebrado o culto em honra a Deus. Esse elemento do protesto, sim, poderíamos dizer que está presente, porque a ação do Senhor é uma ação memorial profética, ou seja, recorda a palavra e os gestos de todos os profetas que defenderam a dignidade do culto a Deus que deveria ser cumprido por Israel. Mas a intensidade do gesto de Jesus nos chama a atenção na celebração de hoje, na meditação de hoje. Por quê? O Senhor está querendo enfatizar e deixar claro que o verdadeiro culto prestado a Deus
deve ser um culto à altura da dignidade desse Deus, que é um Deus vivo. Não é um Deus que está presente no templo, esperando receber, preocupado com aquilo que deve receber e esperando receber dos homens uma atitude ritual. Mas é aquele que se faz presente e que está vivo. Um Deus que reage, um Deus que olha para aquilo que é oferecido, mas que, sobretudo, conhece o coração do homem e se posiciona diante disso. Como é bom, meus irmãos, sabermos que Deus se posiciona diante do que fazemos, do que pensamos. Ele não é indiferente. Mas é preciso dizer, é melhor ainda saber que Ele se posiciona com misericórdia em nosso favor. E o Evangelho de ontem deixou isso tão claro e vivo para nós. Pois é o nosso Pai. Em muitos momentos vai ser necessário que o Senhor nos corrija com mão dura e braço forte, para que nós possamos voltar ao caminho que Ele preparou para nós e não abre mão, pois sabe, melhor do que qualquer outro, que é o caminho que nos leva à vida e que nos assegura a verdadeira felicidade. Então, em muitos momentos, Deus tem a mão dura e o braço forte para o nosso bem, para que nós possamos seguir os seus ensinamentos. O elemento central do culto é o acolhimento da palavra do Senhor. Me perdoem a expressão, mas é como se disséssemos: não serve cumprir o rito se o coração não se une a Deus. Toda a celebração do rito, ela acontece não apenas como sinal, mas como ocasião, com todos os seus símbolos, com todos os seus gestos. Ela se cumpre em favor da união com Deus. E a aliança com o Senhor se dá através do ouvir, através do acolhimento da sua palavra. O discípulo permanece junto ao seu Senhor, se acolhe a sua palavra. Se colocarmos em prática aquilo que o Senhor nos disse, seremos conhecidos como seus discípulos. O discípulo é aquele que, ouvindo, escolhe permanecer na palavra que ouviu e empenha-se completamente, com toda a vida, com todo o vigor, naquilo que é a palavra do seu Senhor. E será conhecido como discípulo do Senhor, pois todos reconhecerão que a palavra desse Senhor é a palavra que está regendo o seu coração. Aí está o discipulado. Então, todo aquele que vem ao culto, vem para estabelecer, ou melhor, para revigorar e celebrar essa aliança com Deus. É forte vermos que Jesus conhece os corações e age daquele jeito. Uma grande chamada para ouvir e permanecer na palavra do Senhor. Soma-se a isso ainda, na declaração que Jesus faz aos fariseus, o anúncio de que Deus quer ser adorado em espírito e verdade. A adoração a Deus, o lugar do templo, o lugar onde se adora o Deus vivo e verdadeiro. E a adoração a esse Senhor vivo e verdadeiro, em espírito e verdade, será diante de Cristo ressuscitado. O Senhor anuncia a ressurreição e anuncia também que o templo, ou melhor, que o lugar onde Deus será adorado, será em espírito e verdade. E nós temos, meus irmãos e minhas irmãs, a presença do Senhor viva na sua palavra, a presença do Senhor viva nos sacramentos, a presença do Senhor viva na Santa Eucaristia, a presença do Senhor viva no meio de nós, pois onde dois ou mais estiverem reunidos, Ele prometeu estar no meio de nós. Que maravilha! Nós temos a possibilidade de fazermos o sinal da cruz num banco de um ônibus ou em pé
no ônibus lotado indo para o trabalho e estarmos na presença de Deus. É claro que, tendo a possibilidade de se recolher em um tempo a sós com Ele, façam. Como fizemos a referência dos pastorinhos de Fátima, como já falamos em tantos outros momentos, e como em uma dessas meditações comentávamos, isso é importante, que o esposo possa ajudar a esposa a ter esse momento, que a esposa possa ajudar o seu esposo a ter esse momento dentro de casa, vendo que o seu marido parou para a oração. Pega as crianças. Se elas chamam o papai, chama para si a responsabilidade, deixa ele rezar um pouquinho, deixa ele se recolher um pouquinho. A mesma coisa faça pela sua esposa. Isso é tão importante. E que vocês tenham, obviamente, um momento junto de vocês, ao menos na conclusão do dia. Não deixem de perguntar como é que foi o dia, se passou bem, se não passou bem. Não deixe de dizer ao outro o quanto o ama, o quanto ele é importante para você. E no final, celebrem e consagrem isso a Deus com uma oração juntos. É importante. No dia em que vocês se casaram, vocês receberam a graça do sacramento para que todos os atos que vocês cumprissem fossem atos de amor a Deus e que fossem também uma celebração da presença do Senhor que se faz comunhão por vocês e com vocês. Então não deixem de fazer isso. E todos aqueles que estão se preparando para o itinerário da vida matrimonial, lembrem-se disso. E se porventura alguns dos nossos irmãos e irmãs estão vivendo um momento distinto desse, por conta de tantas situações que podem acontecer na nossa vida, algumas que nos trazem tanto sofrimento, outras que podem nos marcar para sempre. Erga a tua cabeça e ofereça também ao teu Senhor a tua oração. Se for preciso dizer a Ele, de maneira especial, Senhor, tende misericórdia, olhai com amor e com afeto a nossa história, pois também queremos honrar o Teu nome. És a nossa graça e o nosso socorro, Senhor. E esse caminho marcado por tantas feridas, nós o consagramos a Ti e Te pedimos a Sua bênção, Jesus. E vivemos e caminhamos para honrar o Teu santo nome. Por isso, derrama sobre nós a força do Teu Espírito e dai-nos a graça de trilharmos juntos um caminho de santidade. Então é desse modo que nós somos chamados a amar e a adorar a Deus em todos os momentos do nosso cotidiano. De maneira especial, esse terceiro domingo da Quaresma introduz esse tema a respeito da forma como oramos, da forma como nos recolhemos na presença de Deus para honrá-lo. Muito bem, então vamos lá. Vamos aproveitar como exercício de espiritualidade durante essa semana, fazer uma grande revisão da nossa sensibilidade para a oração. E ao longo de cada dia, vamos aprofundar um pouco mais, à luz do Evangelho, essa sensibilidade para a nossa vida de oração. A primeira que poderemos colocar nesse domingo é aquela apresentada pelo próprio texto. Vocês repararam? O templo tinha se tornado uma casa praticamente comercial, era quase como uma feira em praça pública. Quantos interesses não estavam vindo antes do interesse por Deus na vida daquelas pessoas? Percebem? Isso pode ser já o primeiro passo para a gente. Quando me recolho com o Senhor, me recolho de maneira interessada no que Ele tem a me propor, no que Ele tem a me falar? Ou o meu recolhimento com Deus ainda, no meu tempo de oração,
ainda está marcado por essa grande agitação. No fundo, se prestarmos atenção, o nosso telefone é como essa praça pública, ou essa feira pública. É engraçado, né? Porque o padre, por exemplo, tem o hábito de rezar com a liturgia das horas e muitas vezes a rezo através do aplicativo do meu celular. Tem que botar no módulo do avião, não tem jeito. Se não colocar no módulo do avião, começa a pipocar mensagem, aviso, notificação. E por mais que você esteja concentrado, o olho bate em uma ou duas que sempre despertam o interesse. E ali começa de novo o pessoal a rodar no templo, os vendilhões, né? Faz muito lembrar os trens aqui do Rio de Janeiro. O pessoal entrando vendendo o água, o amendoim, bananada, vendem de tudo, paçoca. Então, parece que cada estação que abre a porta entra mais gente, mais vendedores, que depois desaparecem, mas na próxima estação entram outros. Então assim são as notificações aparecendo na tela do celular enquanto você está rezando com o celular. Carrega teu aplicativo. Se você vai rezar com o celular, coloca no módulo avião e controla o dedo, para você depois, no meio da oração, não lembrar de alguma coisa e ir lá, né? Porque não basta só a notificação não pular na tela, porque você colocou no módulo avião. Você também tem que controlar seu dedo, porque entre um momento e outro pode vir um pensamento de interesse e é só girar o dedo do lado esquerdo para o lado direito e você pronto, já tem ali o teu interesse. E daí você está colocando outras coisas no centro do interesse. Estamos vivendo a experiência do Evangelho de hoje de um modo mais tecnológico. No momento em que a gente se recolhe para a oração em casa, ou onde for, a gente se recolhe mesmo. Como já falamos em outros momentos, até mesmo, digamos que eu peguei o ônibus, estou com um terço na mão, estou rezando o rosário. Se passa de tudo um pouco à minha volta. O quanto de tudo um pouco à minha volta, eu trago para junto do Senhor. Às vezes a gente pode observar uma pessoa que está falando com outra no telefone, e daí sem se dar conta, por ela ter falado sobre, por você ter ouvido uma palavra que evoca um tema do seu interesse, você por um instante para prestar atenção. Não interessado em querer saber o que os outros estão conversando, mas apenas por um ato de curiosidade. E ali, aquele momento da gente cortar esse ato de curiosidade, mas cortar com um ato de amor. Senhor, eu te entrego a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, suas necessidades desse dia e, ao mesmo tempo, peço em reparação por todos os seus pecados. E aí você continua oferecendo o seu terço, continua a oração do seu terço, mas olha aí que o terço já foi uma oferta de amor pelo teu irmão. A gente não sabe qual a necessidade que aquela outra pessoa tem de oração, mas uma coisa a gente sabe, todos nós temos necessidade de muita oração. Mas de repente, o que seria um mero ato de curiosidade ou um efeito próprio instintivo, né? Ou melhor dizendo, um ímpeto de sentido na hora de você aguçar o ouvido em direção ao que o outro estava falando, isso agora se tornou um ato de amor. Então, essa é a sensibilidade que precisamos acompanhar. Né? Você está rezando o terço, botou o terço no carro. Enquanto você está indo para o trabalho, está ouvindo o áudio do Santo Terço e está procurando acompanhar. Não fica de boca calada, sugestão. Porque se a gente fica só ouvindo e não fala ouvindo a nossa voz, com muito mais facilidade, nos perdemos e não acompanhamos de fato a oração. Terminamos depois quase como quem tem o áudio que reza por nós. E nós vamos só ali marcando presença, acompanhando. Não está bem. Também, nesse caso, acontece o mesmo do Evangelho. Outras preocupações e prioridades passam a dianteira e ocupam a frente do diálogo com Deus.
Então, aplique-se nesse zelo de colocar seus ouvidos para funcionarem junto com a sua voz. E isso vai ajudar também os teus pensamentos a acompanharem. E você vai notar, toda hora que você parar de rezar em voz alta, normalmente é porque o seu pensamento já está se ocupando de outra coisa. E isso vai te ajudar a cortar para você permanecer na oração. E se porventura acontece algo, você vê algo que realmente foi significativo, pode ser uma atitude de agressão de um outro motorista, mas pode ser também uma atitude de grande generosidade. Um outro motorista deu a passagem para o camarada que estava vindo mais apressado. Geralmente a gente olha para o cara apressado e fala, brincadeira, parece que só tem ele no mundo, onde já se viu, como se ninguém dá com pressa aqui, né? Só ele. Não, olha, bendiz a Deus. Senhor, obrigado. Eis que alguém fez um ato de amor, né? Mesmo tendo sido constrangido pela agressividade do outro, conseguiu realizar um ato de bondade, um ato de amor. É uma vitória, porque é muito mais fácil o sangue ferver e reagir. Mas você assistiu a cena de alguém que conseguiu, não se sabe por qual razão, porque não se conhece a pessoa nem a sua história, mas conseguiu cumprir um gesto de mansidão. Bendito seja Deus. Dai-me, Senhor, a graça de um coração manso e humilde, e dai também a esse meu irmão a graça de perseverar e aprofundar a mansidão e a humildade. E tende compaixão daquele outro que lá vai na frente, para que nada de mal aconteça com ele e para que nada de mal aconteça com outras pessoas por causa dele. Essa é uma oração importante também, que não vai colocada de lado. Pelo contrário, não nos esqueçamos que Deus faz nascer o sol sobre os bons e sobre os maus. E é importante rezarmos por todos. Pronto, nesse momento a gente está cumprindo a prioridade sobre o Senhor. Tudo aquilo que envolveu uma situação, ou seja, concreta, mas muito pontual e pitoresca, permaneceu dentro da oração, permaneceu como parte da oração. Agora, talvez essa terceira semana, como o Padre está dizendo, seja uma grande graça de Deus para começarmos a revisar. Vamos começar por esse ponto. Pronto, não vamos acrescentar muitos outros, porque senão nos perdemos nos exercícios. Vamos colocar essa prática. Muitos daqueles que nos acompanham já têm o hábito de se recolher, como na última pesquisa que fizemos há um tempo atrás, declararam ter aumentado o tempo de oração pessoal. E isso é uma graça muito grande. Bendito seja Deus. E em muitos momentos rezamos também em ocasiões que não são de um recolhimento propriamente dito, em silêncio e reservadamente. E nessas horas temos a chance de poder colocar em prática esse exercício a mais que dividimos hoje. E para aqueles que são mais tecnológicos, o cuidado com o celular pode ser uma boa ajuda também. Confiemos ao Senhor o início dessa nossa terceira semana da Quaresma. Já estamos na direção da Páscoa de Cristo e que o bom Deus nos acompanhe pela intercessão da Virgem Maria e São José. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santíssima Mãe de Deus e São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.